Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos artigos de imprensa recentes. Pintam um quadro de mudança profunda na política portuguesa depois das últimas legislativas. A ideia é mesmo extrair o essencial, o que salta mais à vista nestas análises que lemos. Exatamente. O material que analisamos fala de uma viragem que, bem, pode mesmo redefinir o xadrez político das últimas décadas. Vamos olhar para os resultados que são reportados e, claro, para as leituras que se fazem deles. Ok, vamos então a isso. Olha, o grande destaque que parece transversal a várias leituras é a subida eleitoral muito expressiva do Chega. Há relatos que o colocam já como a segunda força política. Sim, sim, falam em mais de 20% e 58 deputados. 58, um empate técnico com o PS, portanto. E isto ainda antes de saberem os votos da imigração, certo? Certo, exatamente. E o que parece fascinante, na perspectiva destas análises que vimos, é a forma como isto é apresentado, como o fim de um ciclo. Argumenta-se que este resultado, pronto, quebra o chamado bipartidarismo, que marcou o país desde o 25 de Abril. Aquele domínio histórico do PS e do centro-direita que aqui era a AD. Exatamente, esse mesmo. E chegam a citar o líder do Chega, o André Ventura, a dizer na noite eleitoral que acabou o bipartidarismo em Portugal. Foi isto. Sim, é uma citação direta que aparece e é descrita na imprensa como um marco histórico. Uma afirmação muito forte. Pois é, mas esta subida tem o outro lado da moeda, não é? O reverso. Sem dúvida, sem dúvida. Em contraste direto, detalha-se o recuo do Partido Socialista. Os números que são apontados indicam uma perda, epá, na ordem dos 400 mil votos e menos 20 deputados face às eleições anteriores. Ficando também com 58 mandatos, tal como o Chega. Exato, os mesmos 58. E a consequência imediata, como foi noticiado, foi a demissão do secretário-geral, o Pedro Nuno Santos. E essa quebra, pelo que percebi das leituras, não se limita ao PS, afeta a esquerda no geral. Sim, parece que sim. Mencionam que a esquerda parlamentar no seu conjunto, e incluem aqui PCP e Bloco de Esquerda, teve o pior resultado agregado desde 1974. A sério? Desde 74. Sim. Representaria agora apenas cerca de 30% dos assentos no Parlamento. É uma quebra significativa. E há até outra citação do Ventura, que encontramos, bastante assertiva, a dizer que o Chega varreu o mapa e passa a citar, matou o partido de Álvaro Cunhal. Uau! É uma linguagem forte. É uma retórica muito forte, sem dúvida. E quanto ao posicionamento futuro do Chega, as análises que lemos apontam para uma dualidade, uma coisa interessante. Como assim? Por um lado, prometem uma oposição muito, muito firme ao governo da AD. Falam em sem tréguas. Mas, por outro lado, o partido também se apresenta como um potencial garante de estabilidade. Chegam mesmo a sugerir a formação de um governo alternativo. Oposição firme e garante estabilidade. Como é que isso se concilia? As análises explicam? Bem, é algo que estas análises deixam um pouco em aberto. Quer dizer, como é que se podem conjugar essas duas faces? É uma questão que fica. Percebo. Olha, para além dos números e das posições dos partidos, houve uma leitura mais histórica que me chamou a atenção num dos editoriais. Estabelece um paralelo direto entre estes acontecimentos de maio de 2025 e o golpe de 28 de maio de 1926. É uma comparação poderosa, não acha? Sim, sim. É uma interpretação com muito peso histórico. A perspectiva avançada nesse texto em particular é que ambos os momentos representam derrotas de uma, e usam mesmo estas palavras, a esquerda radical e jacobina, e um resgate de valores mais tradicionais, sendo que a diferença, apontam, é que desta vez a mudança ocorreria pela via democrática. É um enquadramento ideológico muito marcado que encontraram nesse material. Exatamente. Muito específico. E para além dessa leitura histórica, surgiram outras perspectivas nestas análises que viram. Outros ângulos. Sim, claro, claro. Outros artigos focaram-se mais naquilo que descrevem como a hecatombe do PS, por exemplo, ou simplesmente na magnitude da subida do Chega. E encontramos também a opinião de um politólogo, a Vicente Valentim, que é citado. Ele considera que este apoio ao Chega não é uma coisa passageira, que está para ficar. Que reflete algo mais fundo na sociedade. Exatamente, que reflete um apoio latente na sociedade. São as palavras dele. E um dado factual interessante, que também é sublinhado,
Sim. é que a abstenção terá sido a segunda mais baixa dos últimos 30 anos. E isto sem contar ainda com os votos dos imigrantes. Isso sugere uma mobilização grande do eleitorado, então. Parece que sim, uma mobilização significativa. Portanto, resumindo o que estas fontes nos dizem, estamos perante um cenário de reconfiguração política mesmo acentuada em Portugal. O protagonismo, claro, vai para o crescimento do Chega e, por outro lado, para o declínio do PS e da esquerda mais tradicional, quebrando, segundo estas leituras, um padrão que já durava há décadas. Exato. Essa é a ideia central de Transparece. E fica talvez uma questão para reflexão, que emerge destas leituras que fizemos. Elas não se ficam pelos resultados eleitorais puros e duros. Tentou inserir esta mudança numa narrativa histórica e ideológica mais vasta. Para alguns, quase como um ponto de viragem civilizacional. Sim. Então a questão é, para lá do óbvio reequilíbrio de forças no Parlamento, que outras transformações mais profundas, a nível social ou de valores, poderão estes resultados, tal como são interpretados e enquadrados por estas fontes que analisamos, estar realmente a sinalizar a longo prazo?